Fala, seus cabulosos e suas cabulosas, como é que vocês estão? É um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. Desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje só vai deixar o like quem tem 6 títulos da Copa do Brasil, ou seja, só uma torcida em todo o Brasil vai deixar o like. Mas caso você aí de casa seja do time sem bicampeonato e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindos. Notícia quente para vocês. Quem acompanha o Jorge Nicola no YouTube sabe que ele dá diversas lives, diversos assuntos sobre diversos clubes, e um dos assuntos na última live do Jorge Nicola foi sobre Thiago Carleto no Cruzeiro. O Jorge Nicola fez uma pergunta para o Sérgio, não se sabe, ele não falou Sérgio Santos Rodrigues, só falou Sérgio. E o Sérgio respondeu para ele: sim, o Thiago Carleto foi oferecido hoje ao Cruzeiro, ou seja, ontem, porque a live aconteceu ontem e não hoje. Vou repetir de novo. Sim, o Thiago Carleto foi oferecido ao Cruzeiro, mas segundo Jorge Nicola, o Cruzeiro não se sabe ainda se vai atrás do jogador. Foi oferecido? Foi, mas aí vai depender do Enderson Moreira, se esse jogador é o que ele quer para a lateral esquerda, se é a prioridade do Enderson. Se for, o Cruzeiro irá atrás do Thiago Carleto. Se me perguntarem, gosta da contratação do Thiago Carleto? Gosto, é um jogador que tem experiência, tem uma explosão muito grande, tem um excelente chute de fora da área, tem um passe da hora, não é aquele jogador habilidoso, não esperem isso dele, mas raça vocês podem esperar do Thiago Carleto, jogador que hoje é titular absoluto do Vitória, está fazendo uma excelente temporada, já tem diversas assistências. Claro que o Campeonato Baiano não é tão grande assim como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, mas o Thiago Carleto já mostrou em outras ocasiões poder sim ser titular do Cruzeiro, porque pelo Ceará, por exemplo, ele foi treinado pelo próprio Enderson Moreira e foi titular com o Enderson Moreira, já passou por São Paulo, já viajou o mundo, já está rico demais. O Thiago Carleto é um jogador que não sente assim o peso da camisa, é um jogador mais experiente. Gosto da contratação dele, vejo como hoje, por exemplo, com o João Lucas, o Patrick Bray e o Marcelo Hermes, acredito que o Thiago Carleto seria titular absoluto desse time. Caso o Dodô não volte, o Cruzeiro, eu acho uma muito boa. Caso o Dodô não venha, o Cruzeiro ia buscar o Thiago Carleto, seria excelente para o Cruzeiro. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham do nome do Thiago Carleto? A opinião de você vale muito para mim. Bem, é segunda-feira e eu quero que vocês comecem com o pé direito, então vou trazer uma notícia excelente para a Nação Celeste. Após o Cruzeiro que fechou com o Guilherme Mendes, vindo do Ituano, o Cruzeiro também fecha a contratação do meio-campista da Ferroviária, Claudinho. Apesar do negócio ter sido muito difícil, a diretoria celeste fechou um acordo pela contratação do atleta de 19 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Adroaldo Leal da Rádio 98 FM. Não só Adroaldo Leal, como outros portais de imprensa lá de São Paulo notificaram que o Cruzeiro sim está fechado com o Claudinho. Segundo as fontes, o Cruzeiro fechou com 70% dos direitos econômicos do jogador. Alguns portais falam que o Cruzeiro pagou cerca de 2,7 milhões de reais. Outros portais falaram que o Cruzeiro pagou cerca de 3 milhões de reais. Ou melhor, vai pagar. Uma parte desse valor será à vista e a outra parte parcelada. Ou seja, a contratação vai ser parcelada, a gente espera aí. Terá ajuda sim de um investidor, acredito que será o Encamp ou o Supermercados BH, mas é certo que o Cruzeiro conseguiu e vai sim contratar o Claudinho. Os valores 70% vão ficar com o Cruzeiro, os outros 30% vão ficar com a Ferroviária para uma futura venda. Quem sabe o Cruzeiro vende ele e a Ferroviária lucre também com isso. E o contrato do jogador que chegará em Belo Horizonte em breve para assinar contrato é de 5 temporadas. E você pega como o Cruzeiro está investindo, como a expectativa do jogador é alta. Como a expectativa que o Cruzeiro tem por esse jogador é muito alta. Além do excelente negócio, a contratação também serviu como motivo para os torcedores dar aquela cutucadinha lá no rival, porque o Claudinho estava na mira do Atlético e chegou a ser elogiado pelo Alexandre Matos, que gosta muito do jogador. Recém-promovido ao elenco principal, o meio-campista tem 11 jogos como profissional e 2 gols marcados. Quero saber de vocês, a opinião de vocês vale muito para mim. O que vocês acharam da contratação do Claudinho? Eu achei como excelente, achei como uma aposta muito válida. O Guimenez é um jogador que vem, é bom, mas o Claudinho eu tenho mais expectativa nesse jogador. É um jogador que vem por 3 milhões de reais, 5 temporadas, um jogador que vem para ficar, vem para ser titular. Talvez, se o jogador dá raça, dá sangue dentro de campo, a gente não tem aí dúvida que ele tenha qualidade para ser titular no atual elenco que o Cruzeiro tem hoje.
O nosso presida, galera, ele deu uma entrevista muito bacana e nela ele fala que traça como prioridade reforçar os caixas do Cruzeiro. E para isso o Cruzeiro terá que vender jogadores. Como ele falou, não existe jogador inegociável no Cruzeiro. Mas também não podemos deixar que outros times nos explorem como foi feito com o Atlético Paranaense. Claro que muitas vezes o Cruzeiro precisa do dinheiro e nem sequer a opção recusar a proposta pelo jogador. Diante desse cenário, o clube avalia negociar jogadores e vê muitos interessados em alguma das promessas. Sem esconder o jogo, Sérgio Santos Rodrigues confirmou que 7 jovens atletas que vêm sendo almejados por grandes outras equipes. Os destaques são para o meio-campista Maurício e o zagueiro Kaká, que já se firmaram nos profissionais. Realmente, né? O Maurício e o Kaká são a vitrine do Cruzeiro desde o começo do ano. Se vocês me perguntarem se nessa altura do campeonato o Maurício e o Kaká estariam ainda no Cruzeiro, eu não esperava. Nessa altura do campeonato, no começo do ano, eu esperava que esses jogadores já estivessem na Europa há muito tempo. Recém-promovido ao grupo principal, o atacante também Stênio é um dos que se mostra valorizado no mercado. Nos bastidores surgiu a informação recente do interesse do Atlético Paranaense no jogador. Até mesmo o volante Caio Rosa, que retomou ao sub-20, foi mencionado pelo presidente em relação que tem outros times interessados no jogador. Sobre o caso do Caio Rosa, não é descartada a chance dele ser emprestado para ganhar experiência, já que o Anderson Moreira não vai utilizar o jogador. Agora, sobre o Atlético Paranaense, contratou o Edu, quer o Jadson, quer o Stênio. O Atlético Paranaense está querendo virar Atlético Mineiro e querer ser o Cruzeiro também, só pode. Palavras do presidente: está no radar a venda de jogadores, então propostas temos por vários. O próprio Maurício, Kaká, Caio Rosa, o Wellington, Thiago e Pedro Bicalho. Até o próprio Stênio, que acabou de se integrar ao elenco como profissional, já tem proposta para ele. Mas é óbvio que a gente vai valorizar o nosso ativo, sem dúvida, afirmou o presidente, e é o que eu espero dele. Eu não quero... Tem time que chega no Cruzeiro e fala, não, nós vamos ajudar você, vamos comprar esse jogador. Não, eles estão querendo explorar o Cruzeiro. Pelas condições que o Cruzeiro se encontra, tem muito time querendo explorar, e é o caso do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense nunca teve um histórico de querer contratações do Cruzeiro, e agora contratou o Edu, contratou o Jadson, tá querendo o Jadson, tá querendo o Stênio. O Atlético Paranaense está querendo se aproveitar do atual momento que o Cruzeiro tem, e eu espero que o presidente não caia nisso. Só aceite propostas que sejam justas pelos nossos jogadores. No início do mês de junho, o Cabuloso confirmou a vinda de Edu ao Atlético Paranaense, que pagou cerca de 3 milhões de reais pelo zagueiro de apenas 20 anos. A saída do defensor, segundo o presidente, contou com a aval do Anderson Moreira, dos diretores, de todo mundo. Tanto clubes do Brasil quanto do exterior estão entre os interessados entre promessas do Cruzeiro. Assim como Maurício, Kaká, além de times do Brasil, tem times de fora também. Palavras do presidente: existem muitas propostas para vários atletas nossos. Colocamos muitos meninos para jogar, atletas da base, que se destacaram. Tem pelo menos 6 ou 7 que estão sendo procurados pelo mercado nacional e internacional. Mas é claro que a gente vai buscar a melhor proposta para que isso ocorra, completou o presidente. Presidente, minha expectativa em você é muito grande. E eu espero realmente que eles não passem a perna em você. Valorizem principalmente os garotos da base. Se você perguntar se tem gente querendo o João Lucas, o Ariel Cabral, o Robinson, libera de graça. Isso aí a gente não quer saber. Mas os garotos da base, o torcedor não pede. O torcedor exige que você valorize eles. Mas não estou falando que não deve vender os jogadores. Estou falando que o preço que for vender os jogadores seja um preço mais justo. Porque eu tenho certeza que no futuro, quando o Cruzeiro, esses jogadores foram vendidos para a Europa, quando o Cruzeiro vender, os outros times venderem para a Europa, o Cruzeiro vai se arrepender muito, porque as quantias serão extraordinárias. São quantias que o Cruzeiro vai sentir no coração se o Cruzeiro não manter pelo menos uma porcentagem desse jogador. Atualização rápida, galera, sobre a Operação FIFA. O Cruzeiro passou de 8 mil doações em vaquinha online para pagar dívidas na FIFA. Isso mesmo, na plataforma online, os torcedores podem doar a partir de R$1. E a diretoria garante que 100% do valor será usado para os pagamentos das dívidas. Para quem não gosta de mexer com essas coisas online, também tem a opção boleto, que acho que o pagamento mínimo são R$10. Até o momento, a iniciativa possui 8.300 doações e já arrecadou cerca de R$275 mil. Isso mesmo, imagina o Cruzeiro, olha num dia, no outro cai 275 mil a mais na sua conta, é muito dinheiro. Claro, pra gente é muito dinheiro. Para um clube de futebol não paga nem o salário de 5 jogadores. É muito pouco para um clube. Claro, 8.300 doações excelentes, beleza. Mas vocês acharam isso suficiente? Porque eu achei que o torcedor ficou devendo 8.300 para um time que fala ter 9 milhões de torcedores. Eu esperava no menos
no mínimo, uns 200 mil doações, 200 mil pessoas do ano. Claro que o Cruzeiro já não dá motivo para o torcedor do interior fazer alguma ajuda ao time há muito tempo, já que o Cruzeiro nem sequer leva seus jogos para o interior, mesmo sendo um jogo dentro de casa, não sendo do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro deve sim levar o seu time para o interior, deve sim abraçar o torcedor do interior, que muitas vezes não tem condições de vir à capital. Se o torcedor não pode ir à capital, o Cruzeiro tem que trazer o futebol para o interior. E o Cruzeiro deve fazer isso. Agora eu te falo, o torcedor do interior não tem sequer um motivo para fazer essa doação. Não tem um motivo além da paixão. Eles não são benéficos em nada ao próprio torcedor, virar sócio torcedor, virar sócio diamante, se eles moram longe. Isso aí é arrecadação de quem mora perto de Belo Horizonte, quem mora perto da capital. Eu acho que o Cruzeiro deve sim abraçar mais o torcedor do interior. Assim vai aumentar o número de sócio-torcedor, vai aumentar o número de doação, porque para o pessoal do interior não há motivo nenhum para eles doarem além da paixão que eles têm para o Cruzeiro. 8.300 doações são muito pouco para um time que fala que tem 9 milhões de torcedores. Claro que 9 milhões de pessoas não vão doar, certeza disso. Mas pelo menos 100 mil pessoas eu esperava que o Cruzeiro receberia essas doações. Próxima notícia, uma negociação para mim, só um pouquinho confusa, mas vocês vão entender durante o vídeo. O Palmeiras avançou em negociação para vender Dudu. O Cruzeiro pode faturar mais de R$1 milhão nessa negociação. O Cruzeiro acompanha com atenção a negociação do Palmeiras para vender um meio atacante de 28 anos. Isso porque a Raposa tem direito ao mecanismo de solidariedade, que é o percentual calculado sobre o valor total da transferência e repassado para o clube que participou da formação do jogador, ou seja, o Cruzeiro. E de acordo com as informações da Gazeta Esportiva, o Palmeiras já acertou com o Al Dubai do Catar, vai lembrar que esse é o mesmo time do dono do Paris Saint-Germain, ou seja, muito dinheiro envolvido, que deverá pagar cerca de 13 milhões de euros, cerca de 77,6 milhões de reais, pela contratação de Dudu. O Cruzeiro teria direito a 1,54% do total da transação, que são cerca de 1 milhão e 195 mil reais, de acordo com o levantamento do Rede do Futebol, que é a plataforma especializada nesse tipo de cálculo. Uma coisa que não entra na minha cabeça, segundo a Gazeta Esportiva, o Cruzeiro tem direito a 1,54% do total, porque foi o time que formou, que revelou o Dudu ao profissional. Mas normalmente isso traz a um time 5% e não 1,54%. Um exemplo é o Santos, que revelou o Neymar na transação que envolveu o Paris Saint-Germain e Barcelona. O Santos recebeu 5% dessa negociação. E o Cruzeiro, na negociação do Dudu, está recebendo apenas 1,54%. E a única coisa que me encaixa, que entra na minha cabeça, pode fazer sentido, é que o Cruzeiro não é o único detentor desses direitos de formador do Dudu. Ou seja, deve ter algum outro time do interior que não foi revelado nenhum desses portais. Nenhum dos portais, Super Esporte, Globo Esporte, UOL, nenhum fala de outro time formador, mas que é fato. Para você formar um jogador, você tem 5% do direito da transação. Isso aí não é segredo para ninguém e o Cruzeiro só tem 1,54%. A não ser que o resto desses 5% que aí está com outro time que ajudou também na formação do Dudu. É a única coisa que entra na minha cabeça, por isso eu acho essa negociação um pouco confusa. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Deixe aquele like, se inscreva no canal caso não for inscrito e eu espero vocês aqui no próximo vídeo do canal Camarote Esportivo. Um grande abraço para todos vocês.